Sintonizando as ideias, as pessoas. Um olhar sobre a sociedade com o professor Ricardo Pontes Gestão. Olá, ouvintes do Jornal 101. Finalmente, a CEI, Comissão Especial de Inquérito, que foi criada pela Câmara Municipal para investigar possíveis irregularidades no SAEG, que é responsável pelo abastecimento de água e esgoto do município, ficou pronta. Para quem acompanhou os últimos anos do declínio da autarquia, não encontrará muitas novidades nos apontamentos. A conclusão da investigação apontou alguns problemas desta inaceitável crise de falta de água que assola boa parte da nossa cidade. Vamos a eles. Em 2009, houve a transferência da responsabilidade da coleta dos resíduos sólidos, o lixo doméstico, pela Prefeitura para o SAEG, pelo atual prefeito, que trouxe à autarquia uma despesa de 32 milhões de reais. Entretanto, a Prefeitura não passou ao SAEG esse valor, prejudicando consideravelmente a capacidade de investimento da autarquia e, pior, prejudicando milhares de pessoas com a falta de água em suas torneiras. Assim, só em 2018 é que a administração resolveu criar a taxa do lixo com uma clara promessa de melhora. O imposto veio, você paga e a situação não melhorou. Pelo contrário, a crise de abastecimento de água em boa parte da cidade é recorrente. O não repasse desses 32 milhões de reais pela Prefeitura é gravíssimo, já que deveriam ser aplicados na rede de distribuição de água, em reservatórios, poços profundos, capacitação de pessoal, maquinários, modernização do sistema, dentre outros, e não foram. E assim, não estaríamos nessa situação atual calamitosa, sem água nas torneiras e pagando a conta. Outro apontamento da investigação, e já adiantado por mim neste mesmo jornal, foi a liberação de novos loteamentos sem planejamento em relação ao abastecimento de água e assim sem a devida responsabilidade social. Ouvinte, atente-se a esses números. Entre os anos de 2004 e 2020, foram liberados 23 novos loteamentos para a Prefeitura Municipal, sendo que em apenas dois deles foi exigido a construção de poço para abastecimento de água. E ainda uma falta de planejamento e normas de infraestrutura referentes à água tão necessárias na liberação de novos loteamentos. Uma incapacidade da administração e da pasta de planejamento que beira o amadorismo irresponsável ou coisa pior. Mas, ao mesmo tempo que você, ouvinte, sai profundamente prejudicado, algumas empresas tiveram enormes lucros. Não deveriam? Claro que sim. Empreendimentos são bem-vindos, mas a Prefeitura deveria ser responsável e não negligenciar você, pois é com todos o seu compromisso maior. E assim, não comprometeria o abastecimento de água a milhares de jabuticabalenses, enquanto alguns têm lucros significativos. O outro apontamento é o sistema de captação de água bastante defasado em relação ao crescimento da demanda, principalmente em relação ao Córrego Rico, onde captamos 70% da água do município. Um conjunto de sistemas hidráulico e elétrico obsoletos, ultrapassados, segundo o depoimento dos próprios funcionários. Tanto as bombas quanto os transformadores são os mesmos há décadas, necessitando de manutenção constante. Mas uma evidência de incapacidade ou negligência administrativa da Prefeitura, como também dos que foram colocados no SAEG por esse governo que aí está. Por que isso ficou embaixo do tapete por tantos anos, agravando a cada ano? Porque os problemas já apontados
e uma auditoria no ano de 2017 não foram solucionados. E isso ainda fica como herança maldita ao próximo administrador. Soma-se a isso a falta de investimento em tecnologia para o crescimento, acompanhamento e controle do sistema de distribuição da água e falta de mão de obra qualificada no setor de engenharia apontadas pela investigação. O SAEG conta apenas com um engenheiro civil, o qual vai muito além de suas funções. Inacreditável compra de novos carros pela autarquia e a prefeitura com centenas de comissionados trombando nos corredores, chefe do chefe e alguns chefe de si mesmo, e não se contrata profissionais para cuidar de um dos bens mais importantes para a humanidade e para nós, jabuticabalenses, a água. Assim fica uma pergunta. Afinal, o que é prioridade para esse governo? E assim, ouvinte, sou responsável pelo que falo, mas não pelo que você entende. Abraços e até a próxima quarta-feira. Sintonizando as ideias, as pessoas. Um olhar sobre a sociedade com o professor Ricardo Ponte Gestal. Todas as quartas, aqui no Jornal 101.